Sabe aquela sensação bem antes de finalizar a compra? Como se algo no preço simplesmente não estivesse batendo. Na verdade, você não estava imaginando. Um júri federal em Manhattan confirmou: a Ticketmaster tem cobrado secretamente uma taxa de monopólio de cerca de $1,72 em ingressos de grandes casas de shows dos Estados Unidos. Enquanto você economizava, fazia orçamento e dava um jeito para ver seu artista favorito, os executivos da Ticketmaster riam, chamavam os fãs de estúpidos e se gabavam de arrancar tudo deles. Isso não foi um caso isolado. Isso acontecia toda vez. Agora, a Ticketmaster finalmente está recebendo o que merece. Capítulo 1. O recibo de $1,72. Em 15 de abril de 2026, algo que os fãs de música ao vivo aguardavam há anos finalmente aconteceu. Um júri federal em Nova York decidiu contra a gigante do entretenimento Live Nation e sua subsidiária Ticketmaster. Foram responsabilizados por manter um monopólio ilegal na indústria de eventos ao vivo e venda de ingressos, violando leis antitrust federais e estaduais. A Ticketmaster vinha cobrando a mais e, essencialmente, roubando dos fãs há anos. $1,72 por ingresso. Não parece muito. Você nem consegue comprar um café com isso. Mas não se trata de uma cobrança individual. É sobre essa pequena taxa sendo cobrada repetidas vezes. Foi um enorme lucro de monopólio puro e estava saindo diretamente das contas bancárias dos fãs. Era um esquema que já durava anos. A Live Nation e a Ticketmaster ganharam milhões de dólares com essa tática sorrateira. Esse dinheiro ia para a conta bancária deles, não para os artistas, nem para as equipes de turnê, equipes de gerenciamento, agentes ou mesmo para os locais que os recebem. Por isso a decisão do júri é tão importante. Porque isso não foi apenas uma derrota para a Live Nation e a Ticketmaster, mas sim a exposição de um crime financeiro antigo que sempre esteve à vista de todos. Por anos, os fãs foram enganados e tratados como tolos, ouvindo que o aumento dos ingressos era por forças de mercado ou mudanças econômicas. Foram levados a crer que precisavam pagar mais por ingressos devido ao aumento dos custos de produção, ou à ganância dos artistas. Esse veredito desmonta as bases dessas mentiras. Após analisar milhares de registros financeiros, livros caixa e comunicações internas, o júri não teve dúvidas. Não era sobre inflação nem exigências dos artistas. Tudo se resumia a Ticketmaster e a Live Nation explorando os fãs de todas as formas. As provas mostraram que $1,72 não estava ligado a custo real de serviço ou inovação. Ticketmaster e Live Nation não ofereciam nada em troca desse valor. Era uma cobrança forçada por uma empresa que sabia que tinha controle total. Se você quisesse ver um grande artista em uma grande casa de shows, não tinha como escapar. Você tinha que pagar. Se eles tiram $1,72 de cada ingresso sem impedimentos, o que mais escondem nessa matemática? Capítulo 2. O flywheel da perdição. A Ticketmaster impôs essa taxa oculta e tornou impossível aos fãs evitá-la por causa de algo chamado flywheel. É como a Live Nation chama o sistema deles internamente, uma rede conectada de negócios e o núcleo de toda essa história. Em um mercado saudável e hipotético, as empresas desempenham seus próprios papéis distintos. Os promotores trabalham na divulgação dos shows e na geração de vendas de ingressos. Há também empresas que são donas e administram os locais onde os artistas se apresentam. Há os responsáveis pela venda de ingressos, estacionamento, hospitalidade, entre outros. Muitos participantes, cada um com seus valores, políticas e prioridades. Eles são entidades separadas, mas todos atuam no mesmo palco. Eles trabalham e negociam entre si para formar um sistema complexo de pesos e contrapesos, que tem como objetivo manter os preços competitivos para o cliente. Quando várias empresas atuam no mesmo setor, elas naturalmente competem entre si e, até certo ponto, mantêm umas às outras sob controle. Se uma empresa de ingressos cobra taxas desnecessárias, as casas de shows podem optar por não trabalhar com ela, já que há várias outras opções. Se um promotor agir de forma abusiva ou exploradora, os artistas podem optar por outro. Se um local ganhar má reputação, organizadores de turnês o evitarão no futuro. É a concorrência que fornece a pressão e o incentivo para que as empresas operem dentro de certos padrões. E é a concorrência que mantém os preços razoavelmente justos para os fãs. As empresas sabem que, se cobrarem taxas altas, concorrentes cobrarão menos. Mas isso não ocorre sob a Live Nation e a Ticketmaster. O efeito volante ficou evidente no julgamento, com evidências surpreendentes. A Live Nation não apenas faz parte da indústria de ingressos, ela é a própria indústria de ingressos. Sua vasta rede de tentáculos alcança todos os elementos do mundo do entretenimento. Ela gerencia os artistas, ela promove as turnês,
Ela tem contratos exclusivos e longos com grandes locais de eventos e vende ingressos pela Ticketmaster. A Live Nation controla 86% da venda primária de ingressos nos principais locais de eventos dos Estados Unidos. É um monopólio. A influência da Live Nation vai além da venda de ingressos. Ela controla 70% do mercado de promoção das grandes turnês e grande parte de outros segmentos das indústrias de ingressos e eventos. Quando uma empresa controla o fornecimento, a infraestrutura e o ponto de venda, a ideia de concorrência e justiça começa a parecer ficção. Como outras empresas podem competir com eles? Os promotores disseram que uma nova empresa não conseguiria apenas criar um app melhor ou cobrar menos. Ela precisaria construir seus próprios locais e contratar seus próprios artistas só para chegar perto de competir com a Live Nation. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. É o poder do efeito volante, onde cada parte reforça a outra. Ao controlar os locais, a Live Nation garantiu a promoção. Ao garantir a promoção, virou a principal via de venda de ingressos. E ao controlar a grande maioria das vendas de ingressos, ela conseguiu manter o controle dos locais. O ciclo se fecha. A empresa podia assinar um contrato de gerenciamento com um novo artista e, em seguida, usar seu braço de promoção para agendar shows desse artista em locais de propriedade da Live Nation em todos os Estados Unidos. Esses locais poderiam ser obrigados a usar apenas a Ticketmaster para vender ingressos, e o imposto de monopólio de $1,72 seria facilmente cobrado. Nada disso foi um acidente ou um subproduto das condições de mercado. Era um sistema usado como arma, projetado para encurralar os consumidores. Os executivos sempre souberam o que faziam, e a situação tornou-se pessoal. Capítulo 3. As mensagens vazadas do Slack. Em março de 2026, documentos judiciais revelaram conversas confidenciais no Slack entre executivos de vendas de ingressos da Live Nation. Entre elas, havia mensagens de Ben Baker, chefe de vendas de ingressos da Live Nation, que revelaram a verdade sobre os superiores da empresa e sua visão dos clientes. Em uma mensagem, Ben Baker disse: "Essas pessoas são tão estúpidas que eu quase me sinto mal em tirar vantagem delas." Ele também admitiu, abre aspas, arrancando até o último centavo deles, meu bem, e se divertia ao impor taxas extorsivas pelos serviços mais básicos, abre aspas. "Eu cobro $50 para estacionar na grama, kkkk." Baker disse em uma conversa com um colega da Live Nation, Jeff Weinhold, acrescentando: "Eu cobro $60 por um lugar na grama mais perto." Baker e outros funcionários da bilheteria se perguntavam até que ponto poderiam aumentar o preço dos diferentes níveis de estacionamento e ainda assim conseguir que as pessoas pagassem por eles. Ele brincou que o estacionamento para veículos grandes custava $100. Enquanto Jeff Weinhold cobrava $250 pelo estacionamento VIP em outro evento. Defendendo-se no tribunal, Baker argumentou que não há desculpa para a linguagem, que ele descreveu como uma linguagem muito lamentável e imatura. Mas ele argumentou que estava apenas expressando sua surpresa com o quanto as pessoas estavam dispostas a pagar por serviços de que não necessariamente precisavam. E não foi apenas a linguagem das mensagens que chocou as pessoas, foi a cultura por trás delas.
Os vazamentos revelaram ao mundo o que Baker e outros executivos pensavam sobre amantes da música e frequentadores de eventos. As mensagens deles não envolviam buscar maneiras de oferecer serviços de qualidade, preços justos e experiências para o fã comum. Eles não estavam discutindo como elevar a marca deles. Era só sobre ganhar dinheiro. Era sobre exploração seguida de ridicularização. Toda empresa existe para lucrar, mas os métodos descritos dentro da Live Nation eram algo completamente diferente. Com o monopólio do mercado, a Live Nation não tinha incentivo para se conter. Ela preferia usar táticas abusivas de cobranças extras, segundo críticos, elevando o preço de tudo em volta do ingresso, não só dos ingressos e do transporte. Os fãs eram atingidos por uma lista crescente de custos extras, categorias de estacionamento premium, upgrades VIP, adicionais, pacotes bônus, itens opcionais. Não parava. A lista continuava crescendo em tamanho e preço. Esses executivos não eram apenas gananciosos. Eles viam seus clientes com puro desprezo e achavam que podiam sair impunes disso. No fim, a arrogância deles atraiu a atenção de um grupo que não podiam subornar. Capítulo 4. O Acordo do Dinheiro do Silêncio. Por anos, a arrogância desses executivos da Live Nation fazia sentido porque eles escapavam impunes de seus crimes. Ano após ano, eles continuaram a arrancar cada vez mais dinheiro de seus clientes. A máquina da Ticketmaster seguia em frente e os frequentadores de eventos não tinham outra opção a não ser entrar nessa. Mas em maio de 2024, tudo desmoronou. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com 30 procuradores gerais estaduais e distritais, entrou com uma ação antitrust. Eles afirmaram que a Live Nation mantinha um monopólio ilegal nos eventos ao vivo. Depois, outros procuradores gerais de diversos estados também aderiram ao processo. Finalmente, parecia que a empresa enfrentaria consequências. Após algum tempo para que ambos os lados preparassem seus casos, o julgamento começou oficialmente em 2 de março de 2026. Poucos dias após o início do processo, em 9 de março, o Departamento de Justiça anunciou um acordo com a Live Nation. A empresa pagaria um fundo de 280 milhões de dólares que seria dividido entre os estados participantes. Para uma pessoa comum, 280 milhões parece uma quantia enorme. Mas para uma empresa que literalmente fatura bilhões de dólares todos os anos, isso mal é uma gota no oceano. Dados de 2023 mostram que a Live Nation registrou 22,7 bilhões de dólares em receitas só naquele ano. 280 milhões é menos de 1,5% da receita anual da empresa. Isso é como alguém receber uma multa de estacionamento de 600 dólares quando ganha 50 mil por ano. Isso dificilmente parece um castigo, e também não parece ter nenhum efeito dissuasório. Se a Live Nation percebe que pode enganar e só devolver parte dos lucros, continuará agindo assim. Não foi uma penalidade, era só o custo de fazer negócios. Foi uma maneira da corporação manter seu monopólio, impedir qualquer investigação adicional sobre suas táticas desonestas e voltar ao negócio da exploração. Na verdade, isso não aconteceu. Quando o Departamento de Justiça falhou, os estados assumiram a responsabilidade. Uma coalizão bipartidária de 34 procuradores gerais estaduais analisou o acordo federal e, juntos, desaprovaram. Eles não quiseram aliviar para a Live Nation. Eles entendiam que uma multa pequena não é como se destrói um monopólio. Eles queriam ver exatamente como essa empresa operava. Eles queriam entender como essa engrenagem funcionava internamente para descobrir quanto a organização cobrava a mais e como isso durou tanto tempo. Por isso, exigiram um julgamento completo. Capítulo 5. O fosso ao redor do castelo. No julgamento, a defesa da Live Nation resumiu-se a uma narrativa simples. Somos os maiores porque somos os melhores. A empresa afirmou que seu tamanho, sucesso e monopólio eram apenas resultado de sua competência. Sua excelência a impulsionou ao topo da cadeia alimentar em todas as áreas-chave da indústria de eventos ao vivo. As pessoas naturalmente recorriam a Ticketmaster por causa de sua tecnologia e interface. Artistas buscavam a Live Nation para planejar e promover turnês devido ao seu alcance global e reputação comprovada. O argumento era convincente, mas não resistia a uma análise detalhada. As evidências mostraram que a Live Nation não dependia da excelência de seus serviços para manter sua grande fatia de mercado, mas recorria à retaliação. Ao analisar 257 grandes locais de eventos nos Estados Unidos, a equipe de acusação identificou um padrão claro de intimidação corporativa. Se um local de eventos cogitasse transferir seu contrato de bilheteria para concorrentes da Ticketmaster, como a Egg ou SeatGeek, a Live Nation basicamente os ameaçava. Eles diziam: se não usarem a Ticketmaster,
nossos artistas não vão se apresentar no seu local. Ao controlar os principais talentos, a Live Nation mantinha os locais de eventos reféns. Um depoimento revelou que a Live Nation não só competia com os locais de eventos, mas também os monitorava. Quando um local de eventos independente ganhava força e vendia mais ingressos, executivos supostamente intervinham. Eles adotavam táticas agressivas para afastar as turnês do local ou pressioná-los a aceitar o sistema da Ticketmaster. Usavam qualquer método para impedir concorrentes de chegar perto de sua fatia de mercado. Infelizmente, para a Live Nation, o júri não se deixou enganar, e isso levou a uma decisão histórica que pode desencadear a maior execução corporativa da história moderna. Capítulo 6. O colapso corporativo. O veredito foi unânime e devastador para a Live Nation. O júri responsabilizou a empresa e a Ticketmaster por todas as acusações federais e estaduais de monopólio e restrição ilegal do comércio. No mundo corporativo, esse veredito é uma sentença de morte. Porém, casos assim são complexos e demoram para chegar a conclusões reais. Mesmo quando os júris já emitiram seus veredictos, isso não significa necessariamente que acabou. A Live Nation ainda tem o direito de recorrer e provavelmente fará isso. Mas reverter a decisão do júri pode ser difícil. Há evidências suficientes que mostram claramente como a empresa atuava. O tribunal decidirá como reparar os danos e compensar os afetados. Existem alguns possíveis desfechos. Uma solução estrutural obrigaria a empresa a vender ativos ou desmembrar partes do seu negócio. Uma solução comportamental imporia novas regras para sua atuação futura, enquanto uma solução monetária exigiria compensação financeira aos prejudicados. O juiz carrega grande responsabilidade, pois decidirá como o caso termina. Os estados já deixaram clara sua posição. Eles querem ver o monopólio da Live Nation ser desmantelado e forçar a venda da Ticketmaster, quebrando o sistema fechado de retroalimentação que permitiu que ela ganhasse tanto poder. Enquanto isso, a Live Nation tentou defender um acordo, mas o pânico entre seus executivos está se espalhando. O preço das ações da Live Nation caiu mais de 6% após o anúncio do veredito, enquanto as ações de empresas rivais como a StubHub subiram. Os investidores já estavam recuando, cientes do que esse veredito sinalizaria. O monopólio pode ter durado anos, mas agora está desmoronando. A batalha pelo futuro da indústria de eventos ao vivo, por sua vez, está apenas começando. Capítulo 7. A vingança dos fãs. Este caso vai além de taxas de ingressos ou estacionamento. Trata do poder das corporações e se pessoas comuns e governos estaduais podem responsabilizá-las. Neste caso, os fãs venceram. Eles conseguiram isso graças a algo que grandes empresas detestam: detalhes específicos. A Live Nation poderia facilmente usar seu poder para abafar alegações sobre preços mais altos ou acusações vagas de domínio de mercado. Então, os estados vieram preparados. Eles apresentaram números reais, dados reais e detalhes concretos. Não apenas cobranças excessivas, mas $1,72 por ingresso. Não só monopólio, mas 86% de controle dos principais locais de eventos. Não só rumores sobre cultura tóxica, mas mensagens reais do Slack mostrando executivos rindo do dinheiro tirado das pessoas. Com tudo isso, o modelo já está estabelecido. Se outra empresa tentar algo similar, o judiciário saberá lidar. Isso é importante. Mas ninguém aqui está se iludindo. Um único veredito não vai consertar toda a indústria ou trazer taxas mais justas, mas estabelece um precedente poderoso. Isso dá a futuros tribunais e reclamantes a força e o respaldo de que precisam para responsabilizar essas corporações. O monopólio da Live Nation foi exposto. Hoje não é só medo quando compram ingressos e sentem que estão sendo forçadas a pagar caro demais. Isso é real. Sobre o futuro, tudo depende dos próximos acontecimentos. O mercado não era forte o suficiente para disciplinar o monopólio da Live Nation, mas a justiça tem o poder de desmontá-lo completamente. A única dúvida que resta é se ele vai escolher fazer isso ou não. Se isso acontecer, nada mais será como antes. Pode não ser perfeito, mas seria muito mais justo. Se uma empresa como a Live Nation fica tão poderosa publicamente, o que mais ocorre nos bastidores? Descubra como famílias ricas secretas controlam a economia e moldam nosso mundo. Ou assista a este vídeo.